Diga a glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui e junto a gente poder compartilhar uma palavra. Amém, irmãos? Você trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Hebreus. Para você que está chegando, nós estamos em uma série de mensagens. Nós estamos falando sobre a galeria dos heróis da fé. A essência da fé cristã está em Hebreus capítulo 11. E essa essência ela é mostrada na vida de cada um dos personagens bíblicos. Nós começamos a falar de Abel. Lembra, o primeiro homem pela fé? Abel foi o homem do sacrifício, da oferta. Nós falamos de Enoque, o homem que andou com quem? Com Deus. Então imagina, andar com Deus parece tão simples, mas a gente aprendeu que andar com Deus é andar em concordância. Andarão dois juntos se não tiveres de mútuo acordo. Nós também ouvimos sobre Noé. Pela fé, Noé construiu uma arca. Um homem que estava ali afinco em um projeto, em um processo. 100 anos para construir uma arca. Abraçar um projeto, abraçar um propósito. E chegamos ao pai da fé, Abraão. E falar de Abraão não é tão simples, porque no livro de Hebreus é ele que é mais citado, é ele que é mais falado. Ele é o pai da fé. É como se a fé tivesse resetado sobre os pré-diluvianos, e aí começa a entrar agora Abraão. Deus pega um homem, fala com ele, dizendo, vou te ensinar tudo o que você precisa aprender sobre fé. E nós dividimos essa série sobre Abraão em 3 partes. E a primeira parte que eu falei para você sobre Abraão foi o primeiro pedido de Deus. O primeiro pedido de Deus sobre Abraão é: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa ou para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Gênesis capítulo 12, que nós falamos. Gênesis 17. Abraão, anda na minha presença e serás o quê? Perfeito. E a última parte sobre a história de Abraão. A parte mais difícil. O pedido mais difícil. Eu nunca vi um pedido desse na Bíblia Sagrada. É quando Deus pede o seu filho. O tema da nossa mensagem dessa manhã é o maior desafio da fé de Abraão. O maior desafio da fé de Abraão. Ter fé em Deus é desafiador. Amém, irmãos? Aqui para mim é a base central de toda a vida dele. A cada pedido não foi algo aleatório, pedir para sair da sua terra, pedir para andar na presença, anda na minha presença, não é uns pedidos aleatórios, mas é um amadurecimento para chegar a esse momento. Então as coisas que Deus pede para mim, para você, têm um propósito. E o maior propósito é amadurecimento espiritual, crescimento espiritual. Amém, igreja? E o texto que nós vamos ler de Hebreus é esse, Hebreus 11, 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu a Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Versículo 18. Sendo dito, em Isaque será chamado a tua, e considerou que Deus era poderoso. E considerou que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar. Olhe para mim, igreja. Quando a gente olha para esse texto, é um texto um tanto assustador. Porque nesse exato momento, Deus está pedindo para um homem o seu filho. Quem teria coragem, na sua sã consciência, de entregar quem? Seja sincero. Pensa bem nisso. Não é um pedido comum. É um pedido comum? Não é.
É um pedido simples, é um pedido fácil, é um pedido que qualquer pessoa possa cumprir, é um pedido que a gente se alegra, é um pedido que a gente faz festas em querer cumprir um pedido como esse. E a minha pergunta foi: que pedido é esse? Que pedido é esse? A gente pede para sair de casa, tá tudo bem. Pede para andar na presença de Deus, mas pedir um filho. E até, no entanto, se a gente olhar para trás, não tem isso. E se a gente olhar para frente da Bíblia Sagrada, também não tem. Deus não pediu isso para ninguém, apenas para Abraão. E por quê? Que pedido é esse? E se a gente olhar também a Bíblia Sagrada, ela tem alguns pedidos que me assustam. Deus faz outros tipos de pedidos. Por exemplo, você sabe o que Deus pediu para Oséias, o profeta? Deus pediu para Oséias se casar com uma mulher infiel. Pedido estranho não é também? Seja sincero. Que homem casaria com uma mulher você sabendo que ela vai te trair? Sabendo que ela vai ser infiel? Imagina colocar os nomes dos seus filhos como juízo. Cada juízo você vai colocar um nome. A sua filha se chamará Lo-Remi. O Senhor não terá mais misericórdia de ti. Então imagina colocar esses nomes em um filho. Que pedido é esse? Não é estranho também um pedido assim? Seja sincero. Agora vamos um pedido mais profundo também. O profeta Ezequiel. Você já viu esse pedido? Que Deus pediu algo para o profeta Ezequiel? Ezequiel capítulo 24. Você viu esse texto? Versículo 15. Coloca para mim, ô Júnior, na linguagem de hoje que eu mandei para você. Ezequiel 24, 15. Diz assim, ó. Homem mortal, com um golpe só, vou levar aquela que você mais ama, a sua esposa. Eu vou levar ela de você, num só golpe. E você não reclame, não chore, não derrame lágrimas. Mais um pedido incomum. Você já viu isso? Deus dizer isso para alguém? Consegue cumprir um pedido como esse, igreja? Deus está dizendo, olha, com um golpe só, vou levar a tua mulher. Tem tradução que fala, a sua joia preciosa, quem você mais ama, o prazer dos seus olhos, eu vou tomar de você. Você está dando para você entender que esses pedidos não é tão simples quanto parece. Aí a gente vai para o Novo Testamento. Jesus se depara com um mancebo, com um jovem rico, e diz assim, vai, vende tudo quanto tens e dá a quem? E terás um tesouro na onde? Mais um pedido difícil. Repare, é fácil. Dá para fazer? Imagina cada pedido desse. E perceba que a área vital não é a área simples. Filho, esposa, se a gente puder trocar marido, área financeira, vender tudo quanto você tem e dar quem? E terás um tesouro no céu. Parece que esses pedidos para nós não faz nenhum sentido. Então, olha o pedido de Abraão. Olha o pedido de Abraão. Vamos lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Gênesis 2, 22. Se disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem vai à terra de Moriá e ofereça ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha esse pedido, irmãos. Eu estou dizendo para você, a cada coisa que Deus está pedindo, as coisas que Deus pede,
E se você perceber, todas elas têm um valor muito alto. Tem ou não tem? Tem valor alto ou não tem? Dói ou não dói? É sacrifício ou não é sacrifício? É ou não é? Dói. Deus está pedindo aqui um filho que você ama. Aquele que você não gosta, né? Não, isso aqui você pode tirar. Você tem mais um monte, não tem problema. Mas é quem você ama. Ezequiel, é a mulher que você ama. Oséias, você vai casar com a mulher, você vai dar amor para ela, mas ela não vai te oferecer o mesmo valor, a mesma mensura de amor. Sabe o que ela vai te oferecer? Traição. Você consegue começar a compreender isso tudo? Os pedidos parecem pedidos sacrificiais. E a grande pergunta que eu me fiz foi essa: por quê? Que pedidos são esses? O que Deus quer extrair de nós? E aí o próprio texto diz para nós: por que Deus está pedindo um pedido como esse? Pedindo um filho, é o filho da promessa, é o futuro de Abraão, é dali que vai sair muitas nações. Por que isso? E o texto faz questão de me responder. Gênesis 22, versículo de número 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos ali. Havendo adorado, tornaremos o quê? Tornaremos. Então veja, Abraão ouve a voz de Deus, Deus fala com ele, ele levanta de madrugada, pega o seu filho, pega 2 trabalhadores, vamos comigo, a gente vai até o Moriá, vamos sacrificar a quem? Vamos sacrificar a Deus, vamos fazer um sacrifício ao Senhor. Está tudo certo aqui. Aí ele traz uma frase crucial que o Espírito Santo faz questão de deixar para nós. Nós vamos adorar. Nós vamos, mais uma vez, nós vamos adorar. É aqui que muda tudo. A gente dentro da igreja, a gente confundiu muitos anos esse negócio de adoração. Porque a gente fala assim, vamos nos colocar de pé, igreja, para adorar o... Não, a gente colocou de pé para cantar. A gente se colocou de pé para louvar, mas não adorar. Porque a adoração é o nível mais alto da vida cristã. Adoração é o nível mais... Adoração não é cantar música bonita. Louvores lindos, louvores que expressam isso ou aquilo outro. Talvez nós até confundimos quando a gente vai para o dicionário. Olhar a palavra adoração significa reverência, alguém que se curva, alguém que se dobra. E aí quando a gente traz para a língua latina, nossa língua latina, então traz um sentido muito simples. Que parece que alguém é só alguém que está se curvando diante de quem? De Deus. Mas adoração não é isso. Adoração é quem está entregando a sua maior riqueza a Deus. Adoração é quem está entregando a sua maior riqueza a quem? Adoração é quem está entregando a sua maior riqueza a quem? Ela não é nascida de nós. Não é nós que oferecemos. É Ele que pede. Não é nós que oferecemos, é Ele o quê? Que pede. É Ele que está pedindo. É Ele que está dizendo. E Abraão tem a percepção. Pela primeira vez na Bíblia Sagrada, nesse texto aqui, é a palavra adoração. Ela nunca tinha surgido na Bíblia. É a primeira vez que você vai encontrar a palavra adorar na Bíblia, está aqui. Abraão sai da sua casa, ele não está saindo assim, ó, vou ter que sacrificar o meu filho, eu vou perder o meu filho, que agora, o que vai ser de mim? Ele está dizendo, não, eu estou indo para adorar quem? Isso é adoração. E a adoração, ela nasce em vários contextos. Ela não nasce em contexto só de alegria, mas a adoração, ela está nascendo no contexto de sacrifício. Diga para o irmão que está do seu lado assim, adoração
ela nasce no contexto de sacrifício. O que Abraão está indo fazer? Sacrificar. Não é isso que ele está fazendo? Sacrifício. Estou indo para sacrificar. Se a gente olhar com esses olhos só de sacrifício, a gente não consegue. Mas Abraão está dizendo assim, eu estou indo para adorar. É como se ele dissesse, o que Deus me pediu, o valor daquilo que Deus me pediu, eu estou disposto a fazer. A adoração, ela nasce no ato de obediência a Ele. Então, se a gente pegar essas pessoas aqui, tudo que essas pessoas estavam fazendo de fato é adoração. Tudo. Porque é aqui que de fato nós mostramos se adoramos a Deus ou não. Por isso que eu disse para você, adoração não é canção. Adoração é esse ato de eu colocar Deus acima da maior riqueza que eu possa ter. E é poucas pessoas que vão conseguir. Não são todas as pessoas, porque nem todas as pessoas vão ter coragem de atender a Deus. E essa é a grande pergunta. Para você se transformar no adorador, você vai precisar atender a Deus. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga assim para ele. Para você se transformar um adorador, você vai precisar atender a quem? Não tem como, não tem como. É impossível. Porque essa adoração é produzida dele. Você vê que ele vai em pontos que a gente ama. Você percebe que todas as coisas que ele pediu foi em fator daquilo que as pessoas, o quê? Jovem rico, você me ama mesmo? Eu amo, então vende tudo. Mostre esse amor então. Mostre se eu estou acima das suas riquezas. Você me ama mesmo, Abraão? Eu te amo, Senhor, eu te amo. Então me dá teu filho. Você me ama mesmo, Oséias? Você me ama, Ezequiel? Você me ama? Amo. Então vou levar a sua joia preciosa. Ela é minha. Ela é minha. É minha. Você consegue entender o que é a adoração? Ela nasce nessa situação de sacrifício, de obediência, de colocarmos o Senhor acima do que a igreja. Não foi o que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Não é o que o texto diz? Só para você ver. Só para você ver o que Jesus disse. Jesus diz assim para aquela mulher samaritana em João 4, 23. Mas a hora vem, e é agora, que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito, porque o Pai procura tais assim o quê? Que adore. Deus é espírito. E importa que adorem, e adorem em espírito em... Esse texto traz duas coisas para nós importantes. Ele diz assim, chegou a hora dos verdadeiros adoradores. Então parece que ele tem uma classificação. Porque tem gente que fala, eu adoro a Deus, mas não é capaz de atender nenhum pedido de Deus. Existem pessoas que vão dizer, eu adoro Deus, mas não é capaz de colocar aquilo que você ama abaixo de quem? E ele diz, ele procura, como se ele dissesse assim, Deus parece que está tentando achar, deixa eu ver se é adorador ou não, deixa eu ver. Deixa eu analisar, ele está procurando, como se dissesse, o número de adoradores é pequeno. O número de adoradores não é grande, é pequeno. Não é todo mundo, a gente pode parafrasear, a gente pode usar como expressão, pode usar sem entender o sentido, mas o real sentido é esse. É por isso que o próprio Jesus também disse. Jesus disse assim também, em Mateus capítulo 4, versículo 10. Desculpe, falei Mateus? Mateus capítulo 15, versículo 8. Diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de quem? De mim. Mas em vão me adoram.
ensinando doutrinas e preceitos de quem? Doutrina de homens. Preste atenção, doutrina do quê? Essa adoração é fraca. Essa adoração não se sustenta. Essa adoração aí é só da boca para fora. Essa adoração, quando ela é provada, ela não resiste. Irmãos, essa coisa de adoração, ela é tão séria na vida cristã, por isso que eu disse, é o estágio mais alto, adoração. É um nível de maturidade, porque em Mateus capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. E Jesus, ele é tentado. A primeira coisa que o diabo fala para Jesus é, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra o quê? Em pão. A segunda coisa que o diabo fala para Jesus é, leva Jesus no monte alto e fala assim, ó, está escrito, você está usando a palavra, vou usar a palavra contra você. Está escrito que dará ordem aos seus anjos e eles vão te segurar, então pula daqui. E aí o Senhor fala, não tentará o Senhor teu? Aí Satanás leva mais uma vez, vem cá, veja tudo isso que eu vou te mostrar. A única coisa que eu quero é a adoração. A única coisa que eu quero é o quê? Todos os reinos eu te dar. Todos. Todos os reinos. Tudo o que você precisa eu vou te dar. A única coisa que eu quero de você é... Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo também quer a sua adoração. E se ele precisar te dar coisas para você adorar, ele vai te dar coisas. Ele vai te dar coisas. Se ele precisar te dar muita riqueza, ele vai te dar riqueza para você. Ele quer a sua adoração. Ele quer. Ele quis a de Jesus. Por que você acha que ele não vai querer a minha e a sua? Por que você acha? Por que você acha que ele não vai querer a sua? Ou por que você acha que ele não vai te oferecer alguma coisa para que você adore? E o que Abraão está nos ensinando é que uma fé genuína é capaz de adorar quem? A Deus. Que nada mais é importante. O sentimento de Deus está acima de qualquer outra coisa. É isso que ele está nos ensinando. Que a verdadeira adoração é essa. Há muitas pessoas que ainda precisam se tornar verdadeiros o quê? Porque a gente pode cair no pior erro da nossa vida, começar a adorar as coisas materiais desse mundo. A gente pode, irmãos. E de repente parece que esses pedidos de Deus é bem lá onde a gente ama. Eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo tal coisa, eu amo meus filhos, eu amo minha casa, eu amo isso, eu não vivo sem isso. Aí Deus vai lá bem lá onde a gente ama. É bem lá onde a gente ama. E aí parece que é só ali que a verdadeira adoração ela nasce. É só ali. Quando realmente a gente coloca abaixo tudo. Tudo. Porque existe um Deus que está acima. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as... Esse é o sentido do primeiro mandamento. É o que Jesus disse. Esse é o primeiro mandamento. A fé, ela é construída em cima do primeiro mandamento. Amém, igreja? Essa é a primeira coisa que Abraão está nos ensinando em Hebreus 11. Adoração. Não existe fé sem adoração. E adoração é isso. É atender o pedido de quem? A gente pede tanta coisa. A gente pede tanta coisa para Deus. E se Deus pedir para nós? É aqui que nos transforma em adoradores. No momento que Deus pede. No momento que nós atendemos. No momento que estamos dispostos a colocar Deus acima de toda e qualquer coisa que eu tenho. Diante de sacrifício? Sim. Diante disso. Amém, igreja? Segunda coisa importante. O texto vai dizer assim agora. Sendo dito em que Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era o quê?
até dos mortos ressuscitar. É interessante porque se a gente parar para pensar, como Abraão desenvolve um conceito mental desse? Como assim um conceito mental? Deus pode ressuscitar o meu? Como? Porque, irmãos, até nesse exato momento, ninguém havia ressuscitado dos mortos. Para deixar claro, havia já acontecido o primeiro arrebatamento. Enoque, Deus pega Enoque e toma o quê? Mas ressuscitar? De onde tirar um conceito desse? Como construir uma mentalidade de acreditar que Deus é capaz de ressuscitar? Se até no exato momento ninguém ressuscitou. É diferente se você estivesse nos tempos de Elias, Eliseu, homens que trouxeram pessoas à vida, você acreditaria. Tempos em que Jesus ressuscitou a Lázaro dos mortos, você fala, poxa, Deus ressuscita. Agora, como acreditar nisso? Como é que alguém acredita em ressurreição se não viu nada disso? Como? O que Abraão está nos ensinando com isso? Ele está dizendo, Deus é poderoso para ressuscitar, mas como se você não viu? Se no seu meio nunca ninguém falou, olha, Deus ressuscitou fulano, Deus ressuscitou tal coisa, Deus ressuscitou isso. Como ter fé, certeza em convicções de coisas que a gente nunca viu? Tem doença que não tem cura, é ou não é verdade? Como ter convicção que Deus vai me curar dessa doença? Tem coisas que nunca aconteceu. Como? Como ter convicção? E essa pergunta que eu me fiz, como? Como acreditar? Como ter uma mente como essa? E a grande resposta está aqui. Não é acreditar na capacidade que Deus é capaz de fazer, porque o texto vai dizer, ele é poderoso. Mas é acreditar no caráter de Deus. Acreditar no caráter de quem? De Deus. Deus não mente. Deus não mente. Você consegue acreditar nisso? Seja sincero. Isso aqui é um dos atributos de quem? De Deus. Deus, ele não pode, ele não mente. Então, se a gente parar para analisar, não é sobre um feito. Não é sobre a condição, porque ele poderia ter até olhado e disse assim, peraí, eu sei que se Deus me deu um filho, se ele fez tal promessa, ele fez acontecer. Mas o que ele está acreditando é no caráter de Deus. Caráter. Deus, ele não mente. Ele não mente. E é sobre o caráter que Abraão começa a se apoiar. E muitas vezes é o nosso pior erro. Porque nós estamos apoiados naquilo que Deus faz. Não no caráter de quem? Deus cura, Deus faz, Deus diz, Deus prospera, é verdade, Ele faz. Mas você acredita no caráter dele? Porque o que sustenta a fé não é o poder de Deus. O que sustenta a minha fé, a sua fé, é o caráter dele. Quando nós decidimos acreditar no caráter de quem? Eu acredito que ele não mente. Ele não mentiu. Por isso que eu falo até sempre, irmãos, quando Deus faz uma promessa, abraça ela. Abraça ela porque Deus não vai voltar atrás, amém, igreja? Você pode sair fora da promessa, você pode se desviar, pode ir para cá, pode ir para lá, mas a promessa que ele fez, ela continua de pé. Ela não morreu. Você pode até passar um tempo em crise, porque a gente fica em crise, né? Porque a gente tem pressa, a gente quer para ontem, a gente não aceita o tempo de Deus, a gente pode ter todos esses efeitos, mas o que ele prometeu continua de pé, porque ele não mente. E Abraão decide acreditar no caráter. Caráter. Isso aqui é uma mudança da nossa fé. Porque às vezes nós entramos na igreja e sempre ouvimos que nós devemos acreditar naquilo que Deus é capaz de, assim, capaz de fazer. E qualquer ruído de demora
qualquer ruído de atraso, Deus está demorando. Deus falou que ia me dar um marido, cadê? Deus falou isso aqui, cadê? Qualquer ruídozinho de atraso, parece, né? Deus está se atrasando, e a gente já começa a ficar querendo dar o nosso jeito. Lembra que eu falei semana passada? A Sara e o Abraão, eles olham para Deus, você vê que há uma mudança. A Sara pega a sua escrava e dá para o seu marido. Está aqui, deita com ela para a gente ter filho, porque de mim não vai nascer nada. Por que ela faz isso? Porque ela ainda não acreditava no caráter de quem? E quando a gente não acredita no caráter, a gente fica tentando dar um jeitinho. Um jeitinho para ser curado, um jeitinho para prosperar, um jeitinho para Deus resolver, um jeitinho para isso. E aí a gente começa a querer dar tudo um jeitinho para tentar. Mas na verdade, a gente precisa aprender como cristão a acreditar no caráter de quem? E eu falo para você, eu sei que a gente tem muita dificuldade. Porque o mundo que a gente vive hoje, tá difícil achar pessoas com caráter. É ou não é verdade? É difícil. Às vezes dentro da sua própria casa você fala assim, meu pai foi um homem que nunca teve caráter, a minha mãe foi uma mulher que nunca teve caráter, o meu irmão nunca teve caráter, pastor. Então a gente está às vezes meio cercado de pessoas que não têm caráter nenhum. E aí o mais difícil ainda dentro da igreja é que também muitas vezes nós não construímos também nenhum. Isso é o mais difícil. Porque se a gente também não construiu, como é que a gente vai acreditar no caráter de quem? Então a gente duvida de todo mundo. Duvido que é assim. Duvido que esse pastor está falando verdade. Duvido que esse irmão. Duvido. Não é assim que a gente fica. A gente fica assim. A gente chegou em um tempo que a gente não acredita mais em ninguém. A gente vive esse tempo. Seja sincero. A gente entra até dentro de uma igreja. Deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Esse pastorzinho está falando uma coisa aí. Né, vamos ver se. A gente é assim. A gente vive assim. Porque de fato, ainda a gente não construiu um caráter aprovado. O apóstolo Paulo fala sobre isso na Bíblia. Sobre a construção de um caráter o quê? Ele não disse perfeito. Ele disse aprovado. E se a gente não constrói um caráter aprovado em nós, as nossas referências de caráter é ruim. E essas nossas referências que são ruins, nos influencia a acreditar no caráter de quem? É isso que acontece com a gente. Aí a gente entra na igreja, a gente sabe que Deus cura, a gente sabe que Deus liberta, a gente sabe que Deus faz isso, faz aquilo, a gente está cansado de ouvir isso. Mas a pergunta é, se eu acredito no caráter de Deus? Um Deus que não mente. Um Deus que não volta atrás. Um Deus que cumpre a promessa. E esse Deus que Abraão está mostrando para nós, ele está mandando eu levar o meu filho, mas se eu matar o meu próprio filho com as minhas próprias mãos, Deus vai ressuscitar. Porque eu acredito no caráter de Deus. Amém, igreja? Tudo que eu estou fazendo aqui, tudo que eu estou fazendo dirigido, essa é a minha adoração. Eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. Isso aqui é adoração. Fazer aquilo que Deus está me falando para fazer, isso é adoração. Então, não saia mais quando Deus falar alguma coisa para você. Eu tenho que fazer isso aqui. É uma luta, né? É um sacrifício. Não é sacrifício, é adoração. Amém, igreja? Isso é o verdadeiro adorador. Isso é uma fé viva. Você vê, irmãos, a gente às vezes vive uma religiosidade tão grande dentro da igreja. Eu falei aqui na sexta-feira de manhã, iniciando essa mensagem. Eu falei assim, gente, olha que loucura. As pessoas acreditam que tem fé para ser curada. Não tem? Quem acredita? Eu acredito, pastor. Mas você tem fé para cuidar da sua saúde? Você tem fé para cuidar da sua saúde? Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou 25 anos pregando. 25 anos. E eu sei que é difícil ter fé quando você está com dor. É difícil ter fé com dor. Seja sincero. É fácil ter fé com dor? Quando está doendo?
É simples, você falar, eu tenho fé em Deus, Deus vai me curar. É mais reclamação, a gente está mais reclamando, Deus, me cura, a tua serva, tem misericórdia. Não é assim que a gente faz? A gente mais reclama. E por que a gente não tem fé para cuidar da nossa saúde? Para não deixar chegar lá, ó, não vou deixar chegar para mudar minha alimentação, mudar a minha vida está sedentária, sai de sedentarismo, sai disso. Por quê? É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Que a fé que agrada a Deus Olha, é aquela fé que tem adoração. Não existe diferença E a entre... adoração é fruto daquilo que Ele te pediu para fazer. Amém, igreja? Porque qual o sentido? Deus pode curar você? Pode curar você. Mas mesmo Deus curando você, você não terá fé para cuidar da sua saúde. É essa visão que você tem que ter. Não é verdade? É nisso que você tem que crer. Ou seja, sincero. É nisso que você tem que acreditar. Você vai continuar na mesma. O diabo vai querer simplesmente e a gente prefere se enganar de forma diferente. Nessa religiosidade nossa, de cristianismo, né? A gente gosta de ficar nisso. Então preste atenção. Comece a viver uma vida de adoração. Amém, igreja? Comece a viver. E essa vida é isso. É fazer aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está pedindo. Por que eu faço? Porque eu acredito no caráter de Deus. Eu acredito. Tudo que Ele está me pedindo, possa no exato momento talvez não fazer sentido. Como talvez não fez para Abraão. Acordar em uma madrugada, levar o filho, parece que não fazia sentido. Mas ele fez. Ele disse, eu estou indo adorar. O senhor não quer que a gente vá com você, Abraão? Acho que você não quer. Não precisa ir. Porque eu estou indo para adorar o Senhor. Daqui a pouquinho eu já volto. Isso aqui não é sacrifício. Isso aqui é adoração. Amém, igreja? Isso aqui é adoração. Não é sacrifício. É a minha adoração ao Senhor. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus bem forte.